Olá, você está no programa Cara de Um, Focinho do Outro, feito pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. E a pergunta de hoje é: os animais têm alma? Pois é, essa pergunta é feita há muitos séculos pelo homem. E a gente pode traçar aí um pouco da história dessa pergunta com as devidas respostas. Por volta de 500 a.C., a Pitágoras foi perguntado se os animais tinham alma. E ele respondeu da seguinte forma: os animais dividem com o homem o privilégio de possuir uma alma. Isso foi dito há cerca de 2.500 anos atrás. E até hoje a gente questiona ou questionava essa verdade. Bom, depois veio o ano zero de Cristo e somente 1.800 anos depois, no século XIX, Allan Kardec, o grande Allan Kardec, decodificador da religião espírita, do espiritismo, escrevendo ali por volta de 1850 um livro que é um clássico do espiritismo, chamado O Livro dos Espíritos, na questão 597, lhe é perguntado se os animais têm alma. E ele diz que sim, os animais, assim como os homens, são possuidores de uma alma. Em seguida, lhe é perguntado se os animais reencarnariam após a morte do corpo. E ele disse que sim, os animais evoluem. Veja que o quanto vários pensadores, várias pessoas que estudaram essa questão falam sobre a posse da alma em relação aos animais, a necessidade, ou melhor, o fato dos animais terem alma. Depois de Kardec, veio um médium e pensador espírita chamado Leon Denis, e ele dizia uma frase que é mais ou menos assim, que também ficou um clássico dentro desse tema. Ele diz que a alma dorme nos minerais, ela sonha nos vegetais, ela se agita nos animais e ela acorda no homem. Essa é uma frase clássica que mostra o quanto o Espiritismo vê a questão da alma dos animais, mostrando claramente que o princípio inteligente, ele transpassa de um reino ao outro, caminhando para a sua evolução. Na verdade, nós ficamos um pouco parados no tempo, porque houve uma noite muito escura, podemos dizer dessa forma, na Idade Média, no século XVII, através de um filósofo e matemático chamado René Descartes, que disse que os animais eles não sentiam dor e por isso não havia necessidade de ter ali nenhuma compaixão com relação a eles. Ele disse mais ou menos isso. E como nós acabamos de alguma forma nos concentrando, ou dando mais importância para o mal, digamos assim, isso prevaleceu. Depois do século XVII, a gente ainda que a gente esteja no século XXI, nós temos essa questão de René Descartes, em que os animais não sentem dor, eles não têm nenhum tipo de angústia, de tristeza, de saudade, e eles podem ser subjugados de qualquer forma, caracterizando aí um especismo, Especismo é você dar valor a uma determinada espécie em relação à outra. Tem a ver com o nosso antropomorfismo, Nós valorizamos muito o homem em detrimento aos animais. Hoje, tudo mudou. A própria ciência, ou melhor, a neurociência, ela fala de quantos animais são sencientes, ou seja, eles sentem dor de alma. Se eles sentem dor de alma, significa que eles têm alma. Ninguém sente dor naquilo que não tem. Pois atualmente o espiritismo, a religião espírita, vê os animais de uma forma completamente diferente. Veja que nos últimos anos, especialmente na última década, houve uma evolução, uma divulgação, uma abordagem completamente diferente dos animais em relação à espiritualidade, em relação ao espiritismo. Hoje, por exemplo, há muitos centros espíritas que atendem animais, no sentido de aplicar ali uma energia,
né, orientar o seu tutor em relação à sua doença, à sua questão, ao seu problema, orientar muitas vezes o tutor que tem ali uma questão, um problema também importante, enfim. Não dá para falar hoje em espiritualidade, em alma dos animais, sem citar, por exemplo, o médico veterinário que já fez a sua passagem, Dr. Marcel Benedetti. Dr. Marcel Benedetti, médico veterinário, homeopata, ele faleceu há cerca de 6 anos atrás e ele foi o fundador, né, de uma ideia em que, aqui pelo menos na nossa cidade, de que os animais deveriam frequentar centros espíritas. E criou a ASEAMA, que é um centro espírita exclusivo para o atendimento dos animais e dos seus tutores. Há outros centros também espíritas que fazem esse tipo de atendimento hoje. Por exemplo, o Grupo Fraternal Francisco de Assis, né, sediado na cidade de São Bernardo do Campo, através da orientação de espíritos da categoria dos zoófilos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, e também da orientação do próprio Dr. Marcel Benedetti, nesses centros espíritas, eles praticam, eles se utilizam do animal para os seus tratamentos, na medida que os tutores vão buscar uma orientação espiritualista para o problema que o animal tem. Espíritos zoófilos são uma categoria de espíritos responsáveis pelos reinos mineral, vegetal e animal. E eles orientam os médiuns, bem como os tutores, como lidar corretamente com o animal, né? Trazendo informações bastante contemporâneas e com muitas vezes quebra de paradigma, às vezes informações tão inteligentes, relevantes e tão adiantadas em relação à nossa cultura e à nossa evolução que às vezes a gente tem uma certa dificuldade da sua compreensão. Pois bem, então esse é o assunto de hoje, abordando a espiritualidade dos animais. Quero deixar aqui um convite, né? Esse assunto está sendo a tônica do momento, né? Hoje há muitos fóruns de discussão sobre eles, tanto que nós teremos agora o primeiro congresso de regressão, o primeiro congresso de regressão e hipnose da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, que ocorrerá agora dias 29 e 30 de julho. Inclusive eu abro o congresso com o tema da palestra Espiritualidade dos Animais. Você está convidado e se você tiver algum interesse em participar é só entrar no canal da SBPI, fazer inscrição no congresso e ver não só a minha, mas inúmeras outras palestras que lá terão abordando a questão da regressão, da hipnose e da espiritualidade dos animais. Dúvidas, críticas, sugestões? Manda um e-mail para a gente, escreve para a gente aqui no nosso canal da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.